Olá, olá pessoal, tudo bem? Como prometido para vocês aqui do grupo, vamos fazer uma aula sobre o Renko, né? Muita gente perguntando, muitas dúvidas, como é que funciona. Vou tentar nesse vídeo aqui explicar para vocês. Depois que vocês assistirem, a gente marca uma aula para tirar as dúvidas, tá? Então vamos começar lá. O gráfico de Renko, pessoal, nada mais é do que um gráfico em que ele é um gráfico atemporal, tá? Primeiro ponto, diferente de um gráfico de 5 minutos, de um gráfico de 10 minutos, que o candle fecha sempre vinculado ao tempo, né? Então a gente tem um candle aqui que ele fecha em 5 minutos, a gente tem outro candle aqui que fecha em 5 minutos, e assim ele vai, né? O Renko, o tempo não é a variável, tá? Não é a principal variável dele. A principal variável dele é a variação de ticks. O que seria um tique, né? O tique ele é a menor variação de cada um dos tempos gráficos, né? Então o que a gente tem? A gente tem para dólar, qual é a menor variação para o dólar? Ah, é meio ponto, né? Então a cada meio ponto equivale a um tique. Para o índice futuro, a gente tem 5 pontos a menor variação, então a cada 5 pontos é um tique. E para ações, a cada 1 centavo é um tique. Como que a gente coloca o gráfico de Renko na nossa tela, né? Nada mais é, a gente tem vários tipos de gráfico de Renko, tá? Então, o que eu costumo utilizar é o de 5 Renkos, tá? 5 ticks, ou o de 3 Renkos, depende muito da volatilidade do mercado, tá? Mas inicialmente eu gosto muito mais do 5R porque apesar dele dar menos entrada do que o gráfico de 3R, ele é mais assertivo, eu gosto mais, me adaptei melhor a ele, tá? Então, o que eu estava falando para vocês sobre a variação dos ticks, né? Se a gente coloca o nosso mouse aqui em cima de um box, ele vai trazer as informações desse candle. Então, o que ele está me dizendo aqui? A abertura, a máxima, a mínima desse candle e a variação, tá? Eu acho que não sei se está mostrando, não mostro aí para vocês. Mas se vocês colocarem em cima aí, vocês vão ver a variação do candle. Então, num Renko de 5R, a cada 2 pontos e meio, ele fecha um bloco desse, tá? Eu acho que esse fica mais fácil de ver, né? Então, ó, 2 pontos, vamos aumentar aqui, fica mais fácil de ver, né? Ó, ponto, 2 pontos, ele fecha um, variou 2 pontos, fecha outro. Aí tem uma particularidade aqui que é bem legal de se saber sobre o Renko, tá? Se a gente tem um indicativo de tendência, tá? Uma coisa que é muito importante falar para vocês é que o Renko ele é muito bom para operar a tendência. Então, muitas vezes a gente vê o mercado correu demais e a gente fica naquele sentimento de, pô, perdi essa entrada. Ah, o mercado já andou muito, cara. Pelo Renko a gente consegue ver se o mercado já andou muito mesmo se ele está esticado. Então, o que a gente consegue ver aqui? Vamos lá, o mercado ele embalou numa tendência, né? Vamos pegar aqui. Nessa tendência aqui, cada box, né, no 5R tem 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. Quando ele faz um candle de reversão, para ele reverter, tá? Vamos lá, aqui. Para ele reverter por completo, ele não é só 2 pontos, tá? Aqui ele fez 2 pontos. E para ele confirmar essa reversão, ele tem que fazer 2 pontos mais 2 pontos, tá? Nesse caso aqui, porque deixou o pavio, mas pelo menos 4 pontos para ele confirmar um candle de reversão. Ou seja, se aqui ele tem 2 pontos, para ele confirmar que a tendência mudou, ele tem que andar 4 pontos para baixo, senão ele ia ficar um boxzinho parado aqui, né? Ele fica trabalhando a cotação aqui. Então ele precisa perder 4 pontos para que essa variação mude a tendência do Renko. Com esse pensamento aqui, o que a gente pode construir, né? Se a gente tem uma tendência, né? E a gente perdeu esse pico aqui, ó. Vamos lá, lembrando, o Renko a gente nunca trabalha na consolidação, né? A gente sempre trabalha na tendência. Então a gente tinha aqui um mercado consolidado, ele veio aqui, trabalhou dentro desse box, rompeu.
Poderia fazer uma entrada nesse rompimento, tá? Lembrando que tem uma outra máxima aqui, então poderia esticar um pouquinho para esse rompimento, para ele fazer um topo maior do que um topo anterior, né? Teve uma consolidação. Vamos pegar daqui, rompimento. Aqui seria a entrada, tá? O stop eu posso colocar no renco anterior, tá? 4 pontos. Por que 4 pontos? Porque para ele reverter essa tendência de baixa, ele vai ter que fazer 4 pontos para baixo, tá? Então é um ponto de segurança que eu tenho, né? Então, ó, ele subiu, para ele reverter ele teve que andar 4, 5 pontos para baixo. Aqui nesse caso andou 6. Andou 6, confirmou uma nova tendência. Então aqui eu tenho um box de 2 pontos, né? Aqui, ó, ele já fez 4 pontos, rompeu. Aqui eu tinha uma máxima anterior e aqui ele tem 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. Passou um calorzinho aqui, mas não fechou negativo. No outro calorzinho não fechou negativo, tá? E ele foi. Aonde que ele foi me confirmar? Se eu tivesse perdido essa entrada aqui, qual seria o segundo ponto de entrada, né? Porque aqui, ó, na nossa variação aqui, ele já andou no dólar 22 pontos. É muita coisa para o dólar, né? 9 minutinhos. Chegou aqui, o mercado deu uma respirada. Então o mercado trabalhou 6 pontos, voltou, fez um box positivo, confirmou a retomada da tendência, porque ele andou 6 pontos para baixo. Para ele continuar a tendência de alta, ele tem que absorver esses 2 pontos do box anterior e andar mais 2 pontos para cima para confirmar a tendência. Então, confirmou, fechou esse box para cima, eu entraria aqui, tá? Ó, foi quase tentando reverter a tendência de novo. Entrando aqui, o stop correto é no fundo do candle anterior de reversão, tá? Então, stopzinho aqui, ó, operação curtinha, ó, 4 pontos de stop, para você ir carregar a operação aqui até 18 pontos. Ó, o boxezinho de reversão, não se confirmou, absorveu 4 pontos, quase 6 pontos para baixo. O outro box veio, fechou positivo, absorveu o box anterior. E no fechamento do próximo box, eu faço uma entrada. Ó. Foi 3 negativos, não fechou um box negativo, subiu 18 pontos. Aqui você pode fazer o acompanhamento no barra barra. Aqui, ó, num fundo desse, fechou o outro, traz para esse fundo. Fechou o outro lá de cima, traz para esse fundo, traz para esse fundo ou para esse fundo. Mais para frente aqui eu vou ensinar vocês a como fazer uma condução sem ser nesse barra barra, tá? No gráfico de Renko. É uma plataforma, é um indicador que existe aqui dentro da própria Nelogica e ajuda bastante, tá? E aqui a gente vai fazer um mix também de juntar uma média móvel que pode dar um indicativo de entrada pra gente, tá? Ó, vamos olhar aqui mais um pouquinho no Renko aqui, ó. Vamos lá. Mercado em tendência. Voltou. Fez um box positivo que voltou 4 pontos. Fez um segundo que voltou 4 pontos. Aqui, para eu fazer uma entrada confirmando que essa tendência mudou, eu teria que fazer uma entrada pelo menos no topo anterior. Então o topo anterior está lá em cima em 16 pontos. Então aqui eu só aguardo o gráfico trabalhar. Lembrando que ou eu aguardo o gráfico trabalhar para ele fazer uma nova máxima, ou eu espero a retomada da tendência. Então ele foi, fechou positivo, entrou um candle negativo. Isso aqui, pessoal, é como se fosse quase um engolfo, tá? É praticamente um engolfo. Se você pensar que ele tem que andar 2 vezes o valor do candle anterior para ele mudar a tendência, então em tese ele está engolfando a barra anterior no dobro, tá? Então fechou o box positivo aqui, eu esperaria o rompimento dessa mínima que eu acho mais confortável para fazer uma entrada, ou no fechamento desse próprio box aqui, caso seja um stopzinho mais curto, o stop vai estar na máxima anterior, tá? Aqui nesse caso ele ia pegar o stop, porque ele fechou aqui, foi ele em cima. E
retomava a tendência depois. Por isso que eu vou falar para vocês que eu vou ensinar uma técnica que a gente não olha só para o topo, tá? A gente tem uma outra forma para não tomar esses stopzinhos aqui, ó. Porque você ia tomar um stop de 1,5 ponto, o mercado ia andar 27 pontos, né? Vamos lá então. Quais são as duas formas que a gente tem de enxergar essa tendência? Tá vendo? O mercado, quando ele está lateral, ele não está muito legal para operar. Não tá. Se a gente pegar aqui, ó, hoje é o dia 4/8, o mercado deu duas boas operações aqui na queda e agora está lateral na parte da tarde, né? Então, ó, hoje no dia 4, a gente estava até na sala ao vivo hoje, eu não dei uma olhada no Renko, mas ó, deu uma entrada que poderia ter sido aqui, para pegar esse primeiro espaço. Deu outra reversão aqui, rompendo ela, poderia ter dado outra operaçãozinha de 6 pontos. E aqui nessa máxima, rompendo, confirmando a tendência de reversão, a gente daria outra entrada e aqui deu 37 pontos em 10 minutos. Tá? O bom do Renko, pessoal, é isso, você consegue antecipar o que está acontecendo, né? Então, quando a gente espera um candle de 5 minutos, às vezes o candle de 5 minutos ele pode ter uma variação de 10, 15 pontos, né? Dependendo da volatilidade do mercado. Então, se você for deixar para entrar aqui com 10 pontos, você já perdeu todo esse movimento aqui num candle temporal, né? Como o Renko ele vai na variação de ticks, então quando aqui, ó, olha o tanto que você ia antecipar, né? Você ia pegar 10 pontos aqui, ó. 10 pontos são 8 pontos para começar uma tendência. E a sua saída ia ser aqui, ó, nessa reversão, tá? Quando ele fizesse um candle que eu disse para vocês aí, como se fosse engolfando, né? Na compra, seria bem aqui, ó. Opa! Um candle engolfando o outro candle, tá? Então aqui para ele romper isso aqui, ele teve que andar o dobro do candle anterior, tá? Mas vamos lá. Ficou claro para vocês o que é o gráfico de Renko? Então, o gráfico de Renko é um gráfico atemporal, onde sua variação é feita através de ticks, que são a mínima variação de cada um dos ativos. Sendo que para o dólar é meio ponto, para o índice é igual a 5 pontos e para as ações 1 centavo, tá? Vamos inserir agora as médias para você ver como é que funcionaria um setup, tá, de entrada aqui. Lembrando que utilizar o Renko somente para mercado de tendência, tá? Sempre melhor seguir a tendência. Então vamos lá, vamos devagar aqui, né? Eu já saí abrindo. Clica com direito aí no seu gráfico. Inserir indicadores. Vamos inserir uma média móvel. Opa! No gráfico, tá, pessoal? Cliquei sem querer, mas é no gráfico, inserir. Colocar uma média de 32 períodos, dá o OK. Pode fechar, eu vou fechar aqui porque eu abri fora sem querer. Temos uma média de 32 períodos, dou 2 cliques em cima da minha média, troco ela de aritmética para exponencial, tá? Gosto mais da exponencial, acho que ela dá uma visãozinha legal aí pra gente pegar alguns sinais de reversão. Então vamos lá, trabalhando sempre dentro de uma tendência. Vamos aqui, ó, dia 3 de agosto. A média, ela vai ter um papel ou de suporte ou de resistência, tá, pessoal? Então o que a gente tem aqui, ó? O ativo abriu, né? Caiu, rompeu a média. Onde eu faço a minha próxima entrada? De duas formas, tá? Rompeu a média aqui de 32, rompeu, subiu, fez 18 pontos, fez um sinalzinho de reversão aqui, subiu mais um pouquinho, fez outro sinal de reversão. Eu espero ele voltar na média, tá? Não precisa ser exato em cima da média, tá? Se ele tiver alguns pontinhos acima aqui, ele já te confirma. E o que eu espero? Bateu na média, pega o topo anterior, sem o pavio, tá? Não precisa do pavio. Se vocês quiserem tirar o pavio para ficar mais fácil, que às vezes confunde,
clica com direito, dá dois cliques em cima do box, vai em propriedades e deixa o tipo automático. Dá o aplicar, ok, saiu as barrinhas, tá? Fica mais limpo a nossa visão. Então aqui, ó, tá vendo? Ele não chegou a bater na média, né? Quando a gente coloca o pavio, a gente vê que ele chegou a bater aqui, tá? Ele só fecha o box, ele não fecha o pavio. Então tá, chegou aqui próximo da nossa média, ou bateu na média, espera o rompimento da máxima, então fechou a 2 pontos em cima da última variação, a gente faz a compra, tá? Já pendura a sua compra aqui. O stop no fundo anterior, tá? 10 pontos nesse caso. Mas ó, o retorno aqui foi de 61 pontos em praticamente meia hora, 45 minutos de pregão. Tá? Chegou aqui em cima de novo, lateralizou, chegou próximo da média novamente, tá? Lembrando que o mercado está em uma tendência, rompeu 2 pontos do topo anterior, a gente compra, stop no fundo anterior, 7 pontos, gain 15 pontos. Chega nesse momento aqui, o mercado lateraliza, tá? Que não sinaliza nenhum tipo de entrada, então a gente fica esperto, porque apesar de estar numa tendência de alta, o mercado está trabalhando numa consolidação, né? Então se a gente olha por exemplo, do dia 8 para hoje, dia 4, do dia 3 para o dia 4, o mercado trabalhou nessa consolidação aqui. Você vê que a média está praticamente paralela, ela não está mais em tendência, o que faz com que a gente não utilizasse, tá? essa estratégia. Você vê que aqui não é nem dia 4 ainda, é até o final do dia 3, né? Então de 10 da manhã praticamente, tá? De 10 da manhã até o final do pregão, o mercado lateralizou e não tivemos mais boas operações utilizando o Renko, tá? Uma preocupação que vocês têm que ter é que muitas vezes as pessoas começam a utilizar sempre o Renko, toda vez que bate faz uma compra, tá? Isso aqui se torna muito arriscado porque você acaba tomando muito stop. Você fala, vou vender aqui, aqui ó, tava numa tendência, né, de alta, agora rompeu o box, ó, nem rompeu o box anterior, tá vendo? Foi aqui, a tendência de baixa, rompeu o box anterior, faz uma venda, um stop, 9 pontos. Pode até funcionar, pessoal, mas tá vendo que o mercado tá confuso, tá? A chance de você ser estopado nessas zonas que o mercado está lateral, em que a média não está inclinada, tá, verticalmente para cima, é muito complexo, tá? É muito difícil de acertar. Então, mostrei para vocês aqui o que é o Renko, a média exponencial, e ficou faltando eu explicar para vocês como que é o stop, né? Como é que a gente gerencia, como é que a gente conduz o trade dentro do Renko. Então, o que a gente vai utilizar? Clica com direito na propriedades do gráfico. Opa, desculpa. Clica em inserir indicador. Clica com direito no mouse, vai em inserir indicador. Vamos colocar o indicador Stop Safe Zone Uptrend, tá pessoal? Stop Safe Zone Uptrend. Vamos colocar ele dentro do gráfico, inserir. Vamos colocar também o Stop Safe Zone Downtrend, tá? Porque aí a gente consegue colocar o stop na alta e o stop na baixa. Aqui na gravação de tela não deve estar mostrando, inserindo, mas é inserir indicador normalmente igual a gente faz, tá? Clica com direito, inserir indicador e procura esses dois aqui, ó. Safe Zone Uptrend, Safe Zone Downtrend, tá? Tá aqui no topo da tela. Agora vamos ver como fica mais interessante ainda, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem um mercado lateral, né? 9 da manhã, mercado sem definição, mercado rompe a média de 32, vai e volta para fazer o pullback, né? Aquela mesma entrada que a gente conversou.
Deixa eu dar um zoom aqui. O que a gente tem aqui, né? Rompeu, né, a média de 32, voltou para fazer o pullback. A nossa entrada seria nesse caixote aqui, onde ele rompe. O nosso stop ficaria nesse fundo. Um stopzinho aí de 7 pontos. Aí agora que vem o legal desse stop aqui, ó, downtrend, né? Já que a gente está na tendência de alta, a gente vai nivelar por baixo. Se a nossa entrada foi bem aqui, toda vez que essa linha for se formando, eu vou acompanhando. Então, ó, fechou mais uma linha, outra linha, outra linha, trazer mais para cá, outra linha, outra linha, outra linha, outra linha. E aqui você está levando o trade, ó, box a box, tranquilamente, sem passar calor. Quando esse box é maior, tá vendo essa distância aqui, ó, tá bem maior do que essa distância aqui, quer dizer que o preço ele teve uma maior dificuldade, tá, em romper essa zona. Então ele ficou, num gráfico de tempo, você vai olhar que ele ficou mais tempo trabalhando aqui dentro. Mas mesmo o tempo que ele ficou trabalhando aqui dentro, ele não rompeu mais do que 2 pontos em cada um dos boxes. Então ele pode ficar aqui, ó, ficou trabalhando um box, um box, um box, e ficou aqui, ó, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos e não saiu do lugar. Quando ele caminhou, você já sobe mais o seu stop. Sobe mais o seu stop, sobe mais o seu stop, sobe mais o seu stop. Caminhando o trade. Ó, mercado de tendência. Aqui, cheguei no meu limite, né? Falar a verdade não, ele ainda andou mais um box, tá? E aqui ficou o meu stop. O que chegou aqui, ó? Ele deu um sinal de reversão aqui. Percebam que se meu stop estava aqui, ele não pegou o meu stop, tá? Tomem um pouco de cuidado se vocês utilizam RLP da corretora, tá? Porque já aconteceu várias vezes comigo de ter essa variação de 2 pontos e a corretora achar que vai me estopar e me tirar da operação antes. Então tomem um pouco esse cuidado aí, tá? Porque pode acontecer, se estiver acontecendo, saiba que pode ser isso. Então ele veio aqui, ele não chegou a me estopar, tá? Ele andou mais 6 pontos, subiu mais uma vez o meu stop e voltou e pegou e me tirou da operação. Então a gente entrou bem aqui e foi estopado aqui com 63 pontos em 1 hora de pregão, tá? Se a gente transmite isso aqui para um gráfico de 5 minutos, só para a gente dar uma olhada, tá? A gente pegou toda essa alta aqui, ó, tá? Mas aqui o que a gente teria? Um pivôzinho de alta, esperando romper o pivô para a gente entrar. Aqui a gente pegou 27 pontos. No Renko, tá vendo como a gente conseguiu antecipar essa subida toda aqui, ó, de 60 pontos? Tá? Na verdade a gente pegou lá de baixo, ó, daqui. Então a gente antecipa, tá? Consegue antecipar um pouco os movimentos. Lá. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó, dia de hoje. Lá, dia de hoje, o mercado subiu, né? Aqui ele poderia ter dado um pensamento que talvez eu não entraria, pessoal, porque tinha um gap, tá, do dia anterior. Para mim o mercado ainda não tinha precificado, então eu aguardaria algum outro movimento, tá? Aqui rompeu, bateu na média, ficaria de olho aqui para ver onde que ele iria. Fez um fundinho. Aqui poderia ter sido uma entrada, né? Ele confirmando porque ele perdeu um fundo anterior, né? A gente tinha esse fundinho aqui do início do dia, às 9h05, mas estava muito cedo ainda. Mas mesmo assim ele perdeu esse fundo, né? Perdeu esse fundo, rompeu a média. Nesse caso, o que seria a minha análise aqui, ó? Ele rompeu um fundo anterior, rompeu a média e minha entrada seria nesse box aqui, ó, uma entrada possível, tá? Mas se minha entrada fosse nesse box, o meu stop correto teria que ser no topo anterior. Então, 9 pontos,
para tentar pegar esse outro fundo aqui, ó, 17 pontos. Ele não chegou até lá, então ele poderia ter passado um calor aqui, mas se você fez o barra barra, ele estopou bem aqui com 5 pontos, né? Por quê? Vamos lá. A gente tem a entrada, foi nesse ponto aqui. Quando ele caiu e mudou seu stop, foi para essa faixa aqui, né? Então você deixou aí 4 pontos no mercado, ele voltou e te estopou aqui, tá? Sua entrada foi aqui, foi um stop de calorzinho aí, 4 pontos em 2 minutos. Pode ter sido um scalperzinho rápido, mas não é o tipo de operação ideal. A operação ideal é quando as nossas médias estão inclinadas, né? Então vamos ver aqui. Ó, tipos de entrada. Rompeu a média, né, fez um fundo e aqui ele rompeu o topo anterior. Rompeu a média, rompeu o topo anterior. Fechando esse box, eu faço uma compra, ó, em cima desse box, tá? E vou levando, ó, um stop aqui, subiu mais um, tá? Subiu mais um, e aqui você vai acompanhando. Subiu outro, subiu outro, subiu outro, subiu outro. Chegou aqui na reversão, ele não pegou o seu stop. Se você ver aqui, ó, tem um espacinho, tá? Se a gente olhar aqui, ó, se a gente for subir no stop aqui, meu stop estaria aqui, tá? Com a RLP, talvez ele pegasse seu stop, então tomem cuidado. Mas o mercado continuou subindo, se não pegou seu stop, foi mais um aqui, outro box aqui, e você acompanhou toda a tendência até ser estopado nesse ponto, na máxima, né, do mercado. Então, rompeu esse topo, fez a compra, foi estopado aí com 32 pontos. Um contratinho só, eu estaria aí com R$320, com um stopzinho rompendo aqui, seria no fundo anterior de 7 pontos, tá? Então um risco retorno aí de R$70 com um contrato para R$300 de gain. E aqui continuamos na operação, né? Vamos fazer uma nova operação, podemos ficar de olho. Então o mercado foi, rompeu a média para baixo, bateu na média, segurou, tá? Não façam, pessoal, a compra ou a venda no momento que ele tocar a média, tá? Porque igual nesse caso aqui, ó, ele toca, ele respira e dá uma continuidade. Então espera o movimento continuar, ó, tocou na média, foi, voltou para fazer o pullback, rompeu o fundo anterior, tá? Nesse box aqui. Opa. Nesse box. Então a gente teria a nossa entrada aqui, né? Deixa eu marcar melhor. E a gente tem a nossa linha aqui agora de queda, tá? Que está do outro lado, onde a gente vai acompanhando, ó. Desceu, formou mais uma barra reta, a gente desce, formou mais outra barra reta, a gente desce, tá? Deixa eu dar um zoom melhor aqui para ficar a visualização. Mais uma barra, a gente desce. E aqui a gente vai conduzindo o trade sem ansiedade, na tranquilidade, até que ele estopa a gente num sinalzinho de reversão, tá? Mais uma operaçãozinha aqui, rompendo esse box, deu aí 17 pontos. O stop, 5 pontos. Olha que delícia, pessoal, 5 pontinhos de stop, né? Se você está aí com um contrato, para tentar pegar 16, 17 pontos, 22 pontos aí é quem pegou até o final, ou quem esperou ser estopado. E continua, né? A gente tem aqui, ó, o mercado voltou, aqui, bateu na média, né? Não rompeu o topo anterior, então aqui não me confirma a continuação de um movimento, de uma reversão de tendência. Aqui ele fez somente um pullback, tá? Aqui seria um caso, ó, que se você entrasse, ele não bateu na média, né? Fechou o box abaixo do box anterior, aqui era uma venda. Só que o problema daqui é que o seu stop teria que ser no topo anterior, tá? Então
é mais arriscado porque você teria 17 pontos de stop. Então é uma operação que eu não faria porque é muito esticada, tá? Stop certo sempre no topo anterior. Nesse caso aqui ele ia te passar um calor de 12, mas não te estopou porque o correto era 17. E fez uma operação aí de queda de 30 pontos. Mas vamos dar continuidade aqui, ó. Ele rompeu a média de 32, fez o pullback, né, que a gente falou. Continuou subindo, então até aqui a gente não teria um parâmetro para fazer uma entrada na compra, porque teria que romper o topo anterior, né, ou pelo menos uma variação aí de meio ponto. Ele voltou, aí aqui teria 2 pontos. Quando ele volta e fecha um candle negativo, ele teve que andar o dobro do candle anterior, lembra? Que para ele engolfar ele tem que andar o dobro do candle anterior. Então aqui você poderia fazer uma venda arriscada, tá? Porque estava em cima da média, mas era uma venda que pelo menos você estava seguindo a tendência atual do momento. Se você não fizer essa vendinha aqui, te dá uma outra venda com um pouco mais de segurança, rompendo esse box, tá? Vamos olhar aqui, ó, o fundo anterior, tá? Te daria uma vendinha aqui, que não seria uma venda ruim. O problema dessa venda aqui é que seu stop teria conservador 5 pontos e um stop correto 14 pontos, tá? E fez a entradinha aqui, ó, barra barra, vai acompanhando o seu trade. E aqui ia ser estopado, né? Então entrou aqui, carregou seu trade 22 pontos. E aqui ele continua, né? Foi lá na média de 32, fez um pullback, fazer uma vendinha aqui nesse ponto, quando ele retorna e fecha o primeiro box negativo. O stop, aqui já é o final dessa estratégia. Por quê? Aqui, ó, 3 pontinhos, alvo pelo menos o fundo anterior 12, mas podemos carregar ali com o nosso stop, né? Então bateu na média, fechou o candle negativo, né? Confirmando a mudança de tendência e vai carregando o seu trade, vai carregando, até ele te estopar aqui, te daria aí mais um gainzinho de 11 pontos no dia. E agora ele embolou, tá? Trabalhando dentro de uma lateralização aqui, a média já não está nem para baixo nem para cima. E uma variação agora do momento, né? Onde o mercado está hoje, no dia 4, num momento bem lateral. Se a gente olhar no índice, tá? Isso também funciona, tá, pessoal? As mesmas médias do mesmo jeito. Lembrando que funciona para mercado de tendência. Tá? Então o que, que a gente tem aqui? Ó? Nosso índice hoje, dia 4. Deixa eu ver o dia 4. O que, que a gente tem? O mercado abriu com um gap de baixa, né? Que a gente pode olhar aqui. Média trabalhando aqui consolidada, poderia dar uma vendinha aqui num topo duplo, tá? A gente tem um topo duplo aqui, ó, que poderia ter confirmado uma vendinha, rompeu a média para baixo, pegando aqui 100 pontos no índice, mas o mercado aqui ainda trabalhando numa consolidação, chegou perto das 9h30, o mercado retorna à média, né? Fecha um box negativo com um dobro da cotação anterior, né? No caso aqui, cada box tem 20 pontos, tá? No 5R para o índice, 20 pontos. Então a cada variação de 20 pontos ele fecha um box, 40 pontos ele fecha um box para reversão. Então reverteu, faz uma entrada aqui nesse ponto, com o stop nesse topinho, né? Mais ou menos de 80 pontos aqui. Tá? Se a gente pegar aqui, 80 pontos mais ou menos, e conduz o trade
dentro do stop safe zone que a gente falou agora, da mesma forma. Desce um box, 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 aqui ele estoparia, tá? Então pegaria aí desse box para cá 100 pontos. Veio de novo, retornou à média, tá? Fechou um box negativo, faço a entrada aqui e vou conduzindo o trade com essa linha, tá? Então, ó, fez um pullback na média de 32, fechou um box negativo, faço uma venda e vou carregando, tá? A minha venda daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e o mercado vai andando e eu vou descendo o meu stop até chegar nesse ponto aqui que o mercado ia me estopar. Se minha entrada foi aqui, estopou aí com mais ou menos 170 pontos. Agora o mercado lateraliza novamente, né? Aqui seria um ponto que ele estoparia, tá? Nenhuma estratégia funciona 100%, pessoal, então, tá? 100% das vezes. Ó, voltou, fez o pullback, estava numa tendência de baixa, né? A gente vê que a média está inclinada. Ele volta aqui, fecha um box negativo. Aqui a gente faz a venda e carregaria a nossa venda até aqui. E aqui ele estopar a gente, tá? Como é que ele ia estopar aqui, ó? Fez a vendinha aqui, né? Seu primeiro stop vai estar bem aqui, ou na máxima anterior. E se você foi carregando pelo trend zone, chegou aqui embaixo. Falar a verdade, se aqui é baixo, desculpa pessoal, é aqui, ó. Se você fez sua venda aqui, seu stop correto estaria aqui, ó. Tá? Você está esperando cair, então é a linha de cima que a gente segue, a uptrend, tá? Então, se você fez sua entrada aqui no segundo box, seu stop estaria aqui ou na máxima, tá? E aqui em nenhum momento essa linha continuou caindo, então ele daria um stop nesse ponto, normal, tá? A gente viu aí 2, 3 entradas com gain, uma entrada de loss e bem curta, né? Se tivesse feito a entradinha aqui, teria dado um loss de 14 pontos, teria aí o gostinho de ganhar 40 pontos, mas o mercado não ia andar. Por isso que eu digo que não funciona quando o mercado lateraliza, tá? Então, como a gente não sabe o momento que o mercado vai lateralizar, a gente acaba tomando esses stops aqui. Vamos lá. Aqui o mercado andou, lateralizou e a gente vê, ó, topo, fundo maior, topo, fundo maior. Aí agora a gente vê um topo e um fundo menor, tá? Esse aqui é um alerta para a gente conseguir identificar quando que a tendência começa a mudar, né? Topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes. Então a gente tem um topo maior, um fundo maior, um topo maior do que o topo anterior, um fundo mais alto que o fundo anterior, tá? Aqui ele dá uma confundidazinha, mas beleza, continua a tendência, fez um topo maior do que os topos anteriores. O que que a gente consegue pensar, tá? Lembrando, galera, que não tem que ter interpretação do mercado, tá? A gente tem que olhar o que que o mercado está fazendo. Então, o mercado numa tendência lateral, aqui ele começa a fazer uma ignição para uma alta, né? Onde seria uma entrada legal aqui para a gente fazer? Rompendo esse topo, tá? Então ele trabalhou aqui, rompeu esse topinho, rompendo esse topo era uma compra, tá? Rompeu o topo anterior. O stop correto estaria 118 pontos, tá? Então 118 pontos, entrou ali nesse rompimento, passou um calorzinho de 20 pontos, depois ele volta e a gente conduz aqui, ó. Vamos conduzir pelo safe zone, vamos conduzindo na alta, percebe, ó, que o stop está aqui, então ele não pegaria aqui, e a gente continua seguindo, tá? Até ser estopado nesse ponto aqui. Então se a gente pegou esse rompimento aqui, a gente pegou 200 pontos, pegou uma pernada de alta, o mercado
O legal do Renko também é que você consegue identificar muito as figuras gráficas, tá? Então o que, que a gente tem aqui, ó? Que padrão é esse, ó? Né? Opa. Aqui, ó, a gente tem um ombro, cabeça, ombro, né, pessoal? Então a gente tem um ombro, cabeça, ombro com fundinho duplo. Tá? Então a gente tem aqui fundo duplo. A gente tem a nossa linha de pescoço, rompendo a linha de pescoço, a gente procura, ó, rompeu a linha de pescoço, rompendo a média de 32, né? A gente faria uma entrada no box que fechou abaixo, alvo inicial 120 pontos, tá? Se fez a entrada ali e conduziu com safe zone, né? Fez a entradinha aqui. Quando você fez sua entrada, esse rompimento estaria aqui, seu stop. Foi conduzindo. Aqui chegou perto, pode ser que tenha estopado, tá? Depende ali da sua posição na fila. Bateu bem próximo, mas seria estopado aqui. Uma operaçãozinha praticamente aí no stop aqui, praticamente na mínima ali, né? Do nosso ombro, cabeça, ombro. Se não foi estopado aqui com 186 pontos. Então funciona o Renko para leitura tanto no dólar quanto no índice, mas também funciona para ações. Tá? Aqui ó, lateralizou novamente. E olha que beleza isso aqui ó, hoje. É que a gente tem aqui ó. Mercado foi, rompeu. Como estava numa lateralidade, o que eu esperaria? Ou um pullback de volta na média de 32, porque rompeu, né? Espera ela ficar esticada, ou romper no topo anterior. Mas como a gente tem topos muito próximos aqui, eu não faria esse tipo de entrada, tá? A gente tem muitos topos aqui, ó, que foram diminuindo, né? O que confirmam a tendência de baixa, mas o mercado reverteu. Então, uma ótima entrada seria aqui, ó, bateu na média, fez o primeiro candle positivo, o stop estaria aqui, né, no fundo anterior, a entrada aqui, iria conduzindo com safe zone até ser estopado nesse ponto. Tá? O mercado andou bem mais, mas deu aí uma operaçãozinha pra gente aí de quase 200 pontos. Então é isso, pessoal. Não tem muito segredo. É assim que eu olho. Você tem que sempre lembrar que fique de olho no contexto do mercado. Não opere mercado lateralizado, que só serve para te dar stop. Tá? A média não está inclinada, a média está lateral. Ó, várias operações do dia. Se a gente olhar, ó, esse aqui é o dia de hoje. Ó. Olha o tanto de operação que ele deu aqui. Ó, quando o mercado esticou, voltou na média, outra entrada, voltou de novo. Aqui estava lateral, não faria. E é isso, pessoal. É isso a estratégia de Renko que a gente está utilizando.